Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Código para o Sucesso. Hoje, um dia muito especial. Estamos aqui com duas pessoas do esporte, né, que tem um projeto muito bacana, muito lindo aqui na cidade de Caruaru. E é o pessoal da Crazy. Eu estou aqui com Rose e com Matheus. Queria agradecer aqui a presença de vocês dois, né? Eu sei que o tempo de vocês são corridos, então é bem corrido para vocês. E a gente fica muito feliz em vocês estarem aqui participando aqui do Código para Sucesso, falando um pouco do projeto de vocês. Então eu queria que vocês se apresentassem, começando aqui pela nossa idealizadora, né, da Crazy, a Rose. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu projeto, se apresentasse, você e o Matheus, o que cada um faz nesse projeto, e falasse aqui já de início, quando desse um resumo. Por que a Crazy, por que esse nome, como iniciou, por que você idealizou isso. Dá uma geralzinha aqui para o pessoal ficar mais por dentro do contexto. Meu nome é Rose, né? Conhecida como Rose Silva. O projeto Crazy Runnings era um grupo de corrida que se tornou um grupo, mas começou só meu marido e eu. Saí do sedentarismo, praticar esporte. A convite do meu marido, a gente começou a correr. Faz tempo isso, Rose? Vai fazer 9 anos. É. Eu, né? Ele já praticava esporte, mas começou primeiro que eu. O grupo começou quando a gente começou a sair da academia e fazer um aquecimento. Correr um pouquinho na rua para depois começar a malhar. Então, o que é que acontece? Começou a despertar a curiosidade dos amigos. Poxa, vocês saem para correr, posso correr também com vocês? Pode, vamos correr. E isso foi crescendo de uma forma que a gente ficou até assustado. Depois, quanta gente está querendo correr, né? E o que acontece? Aí teve outras pessoas que fazem assim, eu não consigo correr de manhã, vamos correr à noite? Aí a gente, poxa, a gente já corre de manhã, tem que correr à noite, mas vamos abraçar essas pessoas que querem fazer, né? Que querem praticar o esporte. Aí a gente começou a se juntar à noite, lá no final, ali no posto Ipiranga, né? Na Agamenon. Sim. E É isso, o Posto Avenida que o pessoal chama aqui, né? isso. No final da E Agamenon. ali já existiam outros grupos também, e todo mundo foi se concentrando ali. E o negócio foi tomando corpo, foi crescendo de uma forma que daqui a pouco a gente disse, não, tem que chamar um educador físico, vamos chamar Matheus, para fazer um aquecimento aqui pro pessoal, porque a gente tá dando conta não. Então a gente convidou Matheus para participar do grupo. E hoje o grupo tomou corpo de uma forma que os atletas gostaram tanto da prática de esporte que começaram a dizer, vamos fazer uma corrida. A gente já tá grande demais, vamos fazer uma corrida. E a gente se juntou, pensou, vamos fazer, né? Era um treino corrida, que na Começou a ser um verdade treino, né? começou como. A ideia era um treino e se transformou numa corrida. E terminou sendo uma corrida. A gente Isso faz terminou. quanto tempo, mais ou menos, desse dia aí, desse primeiro Foi em treino, né? 2016. Já tem um. Tem uma historiazinha, Tem uma né? historiazinha, Tem. exatamente nove, né? 2016 a gente fez o treino corrida Crazy Run, né? E foi um sucesso. Ah, então a Crazy já nesse início já tinha esse nome, de fato, no caso. Tinha. Já acertou de primeiro o nome. Não. O nome, a gente fez uma enquete num grupo, onde a gente começou com um nome assim, louco, era Amigos Corredores, o nome do grupo. Ah, certo. Aí teve um componente do grupo, viu, Guga? Se você estiver me ouvindo, Guga. ele deu, vamos dar sugestões. E Guga deu essas sugestões. Ele botou o Crazy, né? Que ele gostava muito dessa história de brasileiro com inglês. Aí fez, vamos botar o Crazy aqui, nesse, pra dar um levante nesse grupo, bora. Aí teve várias ideias. Teve Crazy, teve Agreste, Corredores do Agreste, não sei o que. Muitas Amigos que correm. amigos que correm. E aí Foram na muitas enquete- sugestões. E ganhou o Crazy Runnings. E pegou mesmo, e loucos por corrida, e a gente tá aí na pista. E o nome é bem bacana, né? Bem bacana, de Veio, verdade. não, o nome E veio assim, bem a para calhar deixar o mesmo. pessoal ciente, é porque a gente olha hoje, se você olhar hoje, corrida, ela tá bem aflorada em todas as cidades do país, e não só do país, mas fora do país também. Mas há 9 anos atrás não era bem assim, né? Hoje você vê muita gente nessa pegada de vida fitness e tal, mas há 9 anos era bem diferente. Então vocês tiveram uma iniciativa assim muito bacana, principalmente no interior, né? Porque não tem muito incentivo do governo, não tem muito incentivo dessas coisas, dessa área. Então, para 9 anos atrás você olhar assim, tomar tudo dessa. E tem que ser muita paixão, porque, tipo, hoje a gente sabe que um evento desse, ele não é tão lucrativo. Imagina 9 anos atrás, né?
Então a conta não fechava mesmo. Então, era por amor, é por dedicação, mas é por paixão mesmo, né? Não fechava, não fecha. Então, assim, foi muito amor. Temos não só eu e Matheus, né? Tem Daniel, tem Roberto, tem Ângela, tem Valdejane, que são outros membros do Instituto hoje, né? E que sempre abraçam o nosso projeto e a gente está junto. É o que dá, quando não dá certo, todo mundo tá junto, quando dá certo, tá junto também. Então, isso é que faz a força, né? Esse instituto que você fala, como é que ele funciona? Já para aproveitar esse gancho, para o pessoal entender, né? É o Instituto Crazy, no caso? Sim, Instituto Crazy Runners? é o Instituto Crazy Runners, porque a gente teve essa iniciativa, porque a gente também faz arrecadação de alimentos, tem a parte social, nas corridas, né? Que a gente sempre arrecada alimento e manda para as outras instituições. E o Instituto, ele facilita mais, assim, para a gente trabalhar, né? Com parceiros, entendeu? Porque antes a gente era só um grupo. A gente meio que trabalhava na informalidade, né? E aí, se tornar instituto foi um passo para a legalidade e para que a gente pudesse abraçar outros projetos também, né? Ah, perfeito. Perfeito. Eu gostei. O que eu queria saber de vocês, assim, diante desses fatos, qual foi digamos assim, o maior desafio desde a criação desse grupo até hoje, assim, que vocês tiveram para ter tanto sucesso? Assim, você olhar hoje, vocês têm quantos seguidores ali nas redes sociais de vocês hoje? Quase 20 mil. Quase 20 mil. Então, você pegar aqui um grupo de corrida, né, que hoje é o instituto de vocês também, ter 20 mil pessoas no interior, é bem expressivo. Hoje, Caruaru tem o quê? Tem 300 mil habitantes, mais ou menos, né? Acredito que é em Se torno você disso, pegar 20 mil aqui na 60. redondeza, aqui é um número muito expressivo para a quantidade da populacional da região, né? Rani, eu acho que foi a união da paixão pelo esporte e o produto que a gente entrega. A forma como a gente entrega para o atleta. Porque eu sempre falo, a gente também é corredor. A gente, além de organizar, a gente também é atleta. Então, quando a gente vai para uma corrida, a gente quer se sentir valorizado, né? Com o que você está comprando, com o que você está investindo ali. Só que existem vários públicos, né? Existem aqueles públicos que são amadores e existe o público eletizado, que são profissionais. E hoje, como a corrida hoje é um dos esportes mais praticados no mundo, No Brasil já superou o futebol. É sério? é É sério? É sério, já tem estudos já falando sobre isso. Eita, essa informação eu não sabia. É. Já O superou o futebol futebol? hoje ele é muito assistido, né? Mas praticado. praticado é a corrida de rua. Eita, que massa, eu não sabia dessa. Muito bom. Então, assim, quando o atleta vem para uma corrida, ele se sente também acolhido com uma boa organização, né? Eu olho muito isso. Eu vou falar isso como cliente, né? Como Isso, corredor. porque, é como eu tô falando, a gente também é atleta. Então, a primeira coisa que eu olho, aí tem gente que faz, poxa, mas no kit só tem uma camisa e uma medalha. Gente, não é uma camisa e uma medalha no meio de peito, tá? A corrida, o atleta, quando você vai para uma corrida, você tem muita coisa envolvida ali. Tem toda a estrutura da pessoa que está ali entregando água, ao ferro que está montado. Então, não é só uma camisa, uma medalha no de peito. Agora, como eu falo, existem as corridas onde cada atleta se encaixa. Se eu sou um atleta de elite, eu tenho que procurar uma corrida que realmente seja para elite. Que seja do meu perfil. Do meu perfil. Exato. Se eu sou amador, então eu corro por prazer, eu corro pela minha medalha, eu corro para concluir meu percurso. Tem gente que corre para baixar um pacer. Então, cada pessoa, cada atleta tem que realmente ver onde se encaixa, qual é o seu perfil de corrida. E hoje, eu acho que o que mais está pegando mesmo é a qualidade de vida, Concordo. através do esporte, Concordo plenamente. né? A medalha, como se é um plus. Isso. Uma das coisas que eu tava, que inclusive com até sua filha, com a Dani, e a Fernanda, eu nunca fui de organizar, mas como eu sou filho de pessoas que vivem isso o dia todo, então eu aprendi algumas coisas. E como eu tô querendo organizar uma corrida também, né? Aí a fiz, Rani, fala com minha mãe, porque ela vai te dar outras dicas. E numa conversa bem informal, ela já passou algumas. Eu fiz, meu Deus do céu, eu acho que não vou querer mais fazer corrida, não. Eu disse pra ela, que eu fiz, rapaz, tem muito detalhe aqui envolvido no negócio. E como eu te falei, né?
Eu tenho medo porque, tipo, é uma corrida que seria para fortalecer o nome do grupo das empresas. Não seria uma corrida para fazer com o objetivo de ganhar dinheiro, de fazer essas coisas. Mas com o objetivo, mas também não é perder dinheiro. Mas é um negócio para fortalecer. Só que, a partir do momento que eu fizer uma coisa, eu tenho que entregar um negócio bem feito. Eu tenho que levar uma experiência bacana para o pessoal, né? Para os corredores. E a partir do momento que eu não entregar isso, em vez de eu fazer uma coisa que favoreça o nome do grupo, eu vou fazer uma coisa que termine derrubando o nome. Então tem que tomar muito cuidado. E quando a gente fala de não é só uma medalha, é porque existe toda uma parte estratégica da experiência para o corredor que vem por trás. Que às vezes, como você até falou, né? A gente tá falando aqui, pessoal, que no dia de corrida, por exemplo, a equipe toda dela não dorme. Porque tem que começar a organizar de que hora mesmo, Roseli? Matheus, a gente nem sabe quando é que a gente começa. Na verdade, porque a não gente dá nem começa. para dizer que é no dia, né? Porque pra gente, esse evento ele começa muito antes. A gente pode dizer que no final, dá para levar em consideração os 3 últimos dias como um Pesado assim de. bastante intenso, né? Intenso. Desde o do início da entrega dos kits até o último chegar é uma Um luta perrengue, tremenda. digamos assim. É Mas uma é um outra perrengue maratona. gostoso, viu? Mas é um perrengue gostoso, é É um satisfatório. prazer quando. Tem que amar, de fato. Se você for só naquela questão do vou fazer ali para um objetivo Sim. financeiro, enfim, você termina Eu se acho, decepcionando. eu acho que a atenção da gente, né, Matheus, é mais assim, quando termina o evento, a gente quer ver logo, a gente quer ver a reação do atleta. E aí? Aí quando a gente vê o Instagram bombando de que já quer a próxima, aí a gente É verdade. relaxa. É porque ainda há uma diferença disso que você está dizendo, né? Porque quando se fala quando termina um evento, você imagina que é quando o último corredor chega, né? E não é, não. Não é não. Tem a desmontagem, tem A essa gente parte todinha, tirar tudo das desmontar ruas. tudo, Né? fiscalizar se está tudo limpinho, que é um processo que a gente sempre tem feito nos eventos que a gente trabalha, né? A gente, de fato, se empenha Limpa toda a via. do início ao fim, até o último copinho de água sair da rua. Fica a responsabilidade de vocês, não do órgão A gente competente, ainda né? considera que o evento está rolando. Ah, coisa boa. Inclusive, eu tenho uma coisa comigo que é o seguinte. Eu acredito que todo evento, como eu sou de engenharia, e às vezes muitos eventos precisam da parte de engenharia, então o pessoal contrata para fazer essa parte de estruturas, enfim. Então, às vezes, o que é visível está tudo perfeito. Sim. Mas o que está em off, o que está só nos bastidores, ali só a equipe técnica, só a equipe envolvida do projeto sabe. Então, uma pergunta que eu tenho na parte de corrida, como é algo que eu não entendo, que eu nunca fiz, o que é mais comum acontecer nos bastidores, assim, que para todo mundo eita, saiu tudo muito perfeito, mas sempre tem uma coisinha que, caramba, volta e meia acontece isso, acontece aquilo, que a gente sabe que todo evento tem alguma imperfeição. Às vezes não fica visível, mas nos bastidores tem. O que seria, assim, uma dor de cabeça que é complicado de resolver? Acho que uma coisa que a gente pode comentar são algumas. Existem coisas que fogem do nosso controle, né? Isso. Por exemplo, o dia às vezes pode estar mais quente e o que a gente pensou de gelo dá, mas a gente fica com receio e no meio do evento a gente ainda está providenciando outras coisas caso precise. De verdade, eu acho que a gente não chegou a ter um perrengue assim para ficar preocupado. Normalmente é mais uma coisa de ajuste que a gente consegue fazer no momento, mas E também, assim, a atenção muito grande, porque existe duas organizações. Eu sempre digo isso para mim, quando a gente tem a parte da assessoria, que fez tudo bonitinho, mas a gente também tem que entender que a gente trabalha com terceirizados. isso. É exatamente por causa disso. É o que mais dá dor de cabeça, é o terceirizado. Porque a gente tem que entrega, estar no pé dessas pessoas. Poxa, a gente tá ali, a gente tá entregando tudo. E cadê? E quando eu fiz essa pergunta, foi exatamente nessa questão. Porque num evento, se fosse tudo depender dos cabeças, eu sei que ia fazer acontecer de todo jeito. Mas quando você precisa, porque não tem como você Não tem. abraçar tudo. Então tem aquele detalhezinho. Então, às vezes, a entrega de um kit. Como é que você contrata? É com 30 dias de antecedência. Você contrata com 60 e ainda tem pessoas que deixam para entregar um dia antes. Isso. Ou às vezes entrega uma parte e chega no dia nem chegou. Isso. Né? Então tem essas coisinhas, medalha, vai contratar a empresa de cone, por que eu falo isso? Porque eu comecei a pesquisar essas coisas. Então eu fiz a conta, rapaz, se eu tenho que botar os cones e a corrida começa de 4h30 para 5h da manhã,
Então, eu vou ter que estar de meia-noite ali botando as coisas na via, Exatamente. organizando, Exatamente. estrutura. Então, peraí, então a gente não vai dormir, né? Eu já comecei a fazer essa conta. Calma, isso aqui. E se o cara não chegar no dia? Porque você contratou uma empresa terceirizada, a gente que sabe como são as coisas. As pessoas, acontece Exatamente. acidente com uma pessoa, acontece a mãe do motorista terminou falecendo. E Somos aí? Mas mortais. você tem um evento com milhares de pessoas ali para ir e você precisa entregar. Mas aquela empresa, às vezes, só tem um motorista na empresa. É. E aí, se esse motorista falha? Por isso que é bom, né, ver quem realmente, se a empresa que você já trabalha já tem essa experiência no ramo de esse comprometimento com o fornecedor, né, com a gente ou com o cliente, e antecipar, né? Isso. Por isso que quando aquela conversinha anteriorzinha da gente, eu disse, a estrutura chega aqui na sexta-feira. Já para não ter perigo de E qualquer eventualidade a gente tem tempo para resolver. 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 É, concordo. Uma das coisas que eu queria saber também de vocês é que, e também até entender como é o processo dessa questão da comunidade de vocês, que é muito bem falada. E é exemplo, eu fico aqui em Cabaru, mas eu conheço pouca gente. Isso é um exemplo. Como é que eu consigo fazer parte dessa comunidade Crazy, desse grupo do Crazy para correr, para conhecer o pessoal, para ir fazer. Tem alguma seleção? Tem. Tem? É isso que eu queria. Você vai passar por ela hoje. Não, brincadeira. A gente faz os nossos treinos às terças e quintas e tem também os treinos do final de semana nos domingos. Mas aí, se você quiser chegar, é só ir para lá. Qualquer Encontrar a pessoa? gente, qualquer pessoa. Chegou lá, a gente vai tentar instruir o máximo possível, né? Obviamente, buscando que essa atividade seja feita sem que lhe comprometa. E a partir do momento que você começa a frequentar lá, você já vai se tornando um membro, né? Aí a gente tem algumas regras, você pode falar melhor, para você entrar de fato no grupo, mas a princípio é você encostar lá na gente, né? Às E terças e quando vocês quintas. falam encostar toda terça e quinta, vocês podiam falar, tipo, eu não sei, mas também pode ter alguém aqui escutando a gente que também não saiba. Onde é que fica isso? Geralmente, quais são os horários que vocês se encontram para correr? Uma pessoa que não tem tanta experiência na corrida, que seja ali, esteja iniciando, ou com vontade de iniciar na corrida, pode ir também, Sim, né? Nem que seja para caminhar, para poder começar a se movimentar. a gente se encontra na frente do Grande Hotel, ali onde tem o nome Caruaru. Sim. Aí a gente se encontra por volta das 7 horas, passa algum tempo ali se 7 da noite? 7 da noite às 19. Aí a gente faz um alongamento, em seguida a gente divide os grupos, aquelas pessoas que já correm, outras que vão correr e caminhar, outras que vão só caminhar. O Rose tem muita expertise já nisso aí também, de identificar. E aí a gente consegue colocar cada grupo dentro dele, né? Cada pessoa dentro desse grupo, para que a atividade seja prazerosa, né? Não seja uma coisa E esse exaustiva. circuito que vocês E um incentivar o outro, né? e o circuito vocês definem na hora ou já é um circuito pré-determinado? A gente tem como a cidade também ela não oferece uma estrutura Estrutura, isso. para corrida, a gente se encontra muito ali no Nome Caruaru e pega a avenida, né, Agamenon. Então a gente já tem esse percursozinho de 5 que dá 5 quilômetros. De lá de baixo até faz a volta, Sobe né? ali na Ferreira Costa, ali, né, Sim. do lado do estacionamento da Boa, Ferreira já. Costa. Muitos ainda vão até uma praça que tem lá Nova Caruaru, ainda pegam um pouquinho a BR, atravessa para dar os 5 quilômetros. E tem por que a gente faz esse padrão de 5 quilômetros? Justamente para acolher os que ainda são novatos, quem não tem experiência ainda com corrida. E é um percurso que, querendo ou não, sempre vai estar vendo gente. Tem gente subindo, gente descendo. Ah, perfeito. Aí, Boa. porque se caso acontecer alguma A questão de segurança intervenção, também, de né? É uma questão de segurança, a gente segurança. tem, aconteceu ali, aí tem como a gente chegar junto. É gente subindo e descendo. Então, você sempre vai ver gente correndo, subindo e descendo. Que ideia bacana. Então, assim, a preocupação da gente é porque a gente recebe muita gente sedentária que está querendo ingressar na corrida. Então, a gente tem essa preocupação de estar sempre colocando essas pessoas no pilotão que não vá só, Isso. sabe? E também a gente instrui muito que essas pessoas que queiram praticar esporte, que estão querendo ingressar em qualquer esporte, não é só na corrida de rua. A gente sempre fala que tem que ter um acompanhamento, né? Um médico, que Tem que ter. procure um cardiologista, faça seus exames periódicos. Inclusive, a gente viu aí
algumas fatalidades em alguns eventos que vem acontecendo. É muito importante que você faça esses seus exames e esteja apto a praticar o esporte. Porque além de a gente praticar, mas a gente tem que ter o prazer, né? Isso, concordo. Então a gente pratica para qualidade de vida e não para que... Porque tem pessoas que falam assim, poxa, eu tô cheia de dor, tô cheia de canelite, é normal, viu, Rani? Isso aí é uma das minhas perguntas. Você tá aqui, eu fiz educador físico, então é ele mesmo que eu tenho que falar. Fale com Vamos ele. embora. Porque eu tava falando até com minha esposa, eu fiz, isso eu tava em São Paulo agora, né? Aí, depois de um mês, foi a primeira vez que eu corri, depois que eu me machuquei, 5 km sem sentir dor. Uhum. Aí eu fiz, rapaz, se for pra estar correndo, pra sentir dor, eu não quero. Porque eu tenho alguns negócios, eu viajo bastante, eu fico com medo de me machucar e, tipo, ficar de uma forma que De atrapalha o meu comprometer, né? negócio. Só que aí eu tava numa imersão e uma das coisas que o cara falou é que, tipo, não tem como você querer se movimentar em algum momento, você não tem um deslize, no caso aqui, uma contusão, alguma coisa do tipo. O que precisa é saber como você vai se comportar isso e, tipo, e você saber também até onde você consegue ir naquele esporte que não prejudique o seu dia a Uhum. dia. Então, na corrida, o que vai acontecer? No máximo aqui uma canelite, talvez até torcer um pé, se você pisar errado, alguma coisa do tipo, mas não é nada que também vá fazer com que você, se você estiver Desista. cuidando da parte cardiológica, tudo sendo acompanhado por um médico, que não sei, então, de todos os esportes, talvez o que tem menos risco é a corrida. Sim. Se você for olhar aqui. Então, ou você vai. Se você não quiser correr, qual vai ser outro esporte? Eu vou jogar tênis, fiz tênis para lascar teu joelho. Eu fiz, é verdade. Joelho, O ombro. cotovelo, O ombro. ombro, eu fiz, eita, é verdade. Eu fiz, não tem saída. Então, tem que ser corrida. Aí, então, tem que ficar bem. Mas, É, assim, uma das coisas que eu quero até falar para vocês. Essa questão da canelite, certo? E tem uma dorzinha, eu vou até mostrar aqui, pessoal, que eu soube que não é canelite. Que para mim é canelite, que é uma dorzinha que dá desse lado aqui, ó. Até mostrar aqui para você, nessa parte de cá, de fora. Nessa parte aqui, não. É essa daqui. Que eu fiz, nada é isso que tá dando em mim. Porque fica dando essa dor. Aí, segundo um fisioterapeuta, disse, ô Rani, isso aí é o seguinte, você não tem a rotação do tornozelo. tornozelo. Eu fiz, tem isso também? Aí ele fez uns testes comigo lá, eu sou encurtado. Então eu termino forçando muito uma perna, porque a outra perna é um pouco mais encurtada. Ó, o tornozelo é um negócio assim. É Eu não porque a entendo. gente tá falando de uma região que não é comum. Por exemplo, a canelite ela tá atrelada também a uma fragilidade muscular. Há um tipo de músculo que a gente não trabalha facilmente, né? Isso não é uma coisa que a gente vai para uma academia e encontra exercícios fáceis para isso. A canelite ela também está atrelada à forma de aterrissar, né, na corrida, mas em suma, ela é uma fragilidade muscular numa região que a gente não tem tanto treino, entendeu? Aí, junto com o treino e com a fragilidade muscular, que a gente não tem, também não vai ter o alongamento, né? Então é comum que seja encurtado mesmo. E aí, uma das coisas que me passaram foi uma de exercícios que, exatamente isso que você acabou de falar, que você não faz no dia a dia. Então, eu Não gosto de são academia, eu convencionais, vou né? todo dia para academia, só que tipo, são exercícios que não são, que é abertura, Isso, fazer abdução, a abdução. questão, É o o fortalecimento, né? fortalecimento. Aí fiz, ó, você tem que fazer isso como se fosse um músculo de um bíceps, como se fosse um tríceps, umas Exatamente. costas. Aí entrou no meu treino agora também, isso aqui. Eu fiz, opa, tem um mês que eu venho fazendo isso. Aí foi quando eu corri agora, eu fiz, pronto, eu vou ver se agora eu consigo permanecer num ritmo bacana, né? Vamos ver se dá certo, vamos ver se dá certo. Os impactos que eu acho na corrida é justamente essas coisas. Que você começa a entender o seu corpo como uma ferramenta mesmo de trabalho. E para ela funcionar bem, você vai ter que treiná-la. E aí foge dessa coisa de que a gente está acostumado a imaginar que um treino é só a musculação. E aí quando você vai para um pilates, você vai fazer uma própria fisioterapia, você percebe que há musculaturas que não são trabalhadas facilmente, né? E precisa desse olhar também. E o seu amor pela corrida vai fazer com que você passe a gostar de fazer esses treinos educativos, esses fortalecimentos. Né? Para Essas mim coisas são mesmo super foi interessantes. uma solução, porque eu era do futebol, né? Só que aí, questão de me lesionar, eu terminei indo para corrida. E, tipo, foi uma fuga, porque tipo, eu sou muito ansioso, sou muito enérgico, né? Então, a corrida ela consegue me acalmar mais. Então, é um santo remédio para mim. Então, esse tempo que eu passei sem nada, eu tava endoidando. Quase que eu endoidava minha mulher em casa. É libertador. A corrida, li- liberta você de tudo. De tudo, de De tudo. tudo. Ela Porque tem um poder absurdo sobre quando você. você pega um percurso, sente
aquele vento no rosto. E quando você diz assim, poxa, hoje eu não ia nem correr 5, termina correndo 7, 8, 10. E uma das coisas que eu acho bacana é que, exemplo, vocês... A corrida por si só, ela já é muito boa, correto? Mas quando você está numa comunidade de corrida, se torna um negócio bom e um negócio extraordinário, maravilhoso, porque você termina se conectando com pessoas ali que estão com o Correr mesmo junto. propósito. E tipo, você está fazendo uma atividade física que já é bom para você, só que você está conversando, está brincando, Se divertindo. se divertindo. Com certeza ali da Crazy, provavelmente já teve, hoje você deve ter vários amigos mesmo, que você conheceu dentro do grupo, Sim, né? Outras pessoas com certeza já fizeram negócios com sim, pessoas que são dentro do grupo, então sim. termina sendo até um network muito bom para Sim. sim. certas ligações e, né? Principalmente na área de massoterapeuta, de fisioterapia. Vários corredores começaram a correr e daí começaram a estudar essa área e levar os clientes dos amigos do grupo para dentro da sua clínica. Vê que não. Né? A gente tem até um exemplo, né? Robson, Vitória, que inclusive a Vitória estava com a gente agora no Vídeo da Paixão, com a equipe lá toda da clínica, fazendo o recovery, dos atletas. E é do grupo. Eu achei, E até toda a melhor vez forma de divulgar o seu trabalho, principalmente que é um grupo que tá muito quente, né? É um grupo quente. É extremamente concorrido, né? É O extremamente recovery, concorrido. nos eventos que a gente participa, que a gente está, é uma parte que todo mundo gosta, todo mundo faz fila. Faz É, fila. coisa boa. Hoje vocês vivem somente do Crazy? Hoje vocês se dedicam 100% a isso ou ainda não dá? O Crazy começou um hobby. E a parte do grupo continua sendo um hobby. Porque o grupo, ninguém paga nada no grupo. Não? A entrada aí da comunidade não paga? Não. Não. O É grupo sério? Nem é pra sem ficar. fins lucrativos e nem paga pra ficar. Nem paga para entrar, nem paga para ficar. E o que é que acontece? Matheus tá lá porque o nosso público, ele é muito amador mesmo. Pessoas que estão, como eu falei no começo, procura o grupo para quê? Para fazer uma prática de esporte, para qualidade de vida, para saúde mental, esteticamente também, perder peso. E também tem aqueles que começam a correr, chega sem saber nada, e de repente tá aí, maratonista, se preparando para maratona, como a gente tem um público Ultramaratonista. lá que estão todos se preparando para a Maratona do Rio Sim. e outras maratonas que tem. Então, assim, eu digo é uma faculdade aqui. Você chega e depois você vai dizer qual é a sua especialidade agora. Você quer correr para ser um maratonista, para pódio, para qualidade de vida. É muito prazeroso ver isso nos atletas que chegam lá, que a gente viu chegando sem saber nada e hoje fazendo maratona. O que eu fico só na dúvida, porque assim, eu sou do negócio, sou empresário e tudo pra mim não é que precise de dinheiro, mas tudo pra mim tem que se pagar. Porque assim, O negócio andar seria isso mesmo. porque assim, são energias. Então É. você, com certeza, eu digo isso porque não é fácil trabalhar com pessoas, não é fácil lidar com pessoas. E todo mundo sabe disso, isso não é segredo pra ninguém, né? Então o que acontece? Você pegar aqui, eu não sei quantas pessoas tem no grupo, mas vamos botar aí 1.000, 2.000 pessoas, tem mais. Flutuantes tem 20 mil, né? Que é o que tem lá no Os Instagram. seguidores, né? Mas no grupo mesmo, a gente tem, como a gente tem uma regrinha e justamente não é remunerado, para não sugar também demais, Ah, perfeito. a gente tem no grupo hoje quase mais de umas 300 pessoas. Ativas, né? Ah, perfeito. Então vocês têm uma regra, uma seleção para poder. Sim, sim. Ah, agora faz sentido. Porque se você dizer, rapaz, vocês vão endoidar aqui. Não tem condições não. Endoidar ganhando dinheiro, ok, mas endoidar sem. A gente já tem essa limitação aí e a gente já tem problemas, Já é né? difícil, Já né? é difícil. Porque, como eu digo, o grupo ainda continua sendo um hobby pra gente. Tem a parte de planilha, né? E tem um atleta que quer fazer uma planilha, o Matheus faz. Aí sim, ele vai ter que pagar a sua planilha de treino. Mas para se juntar, para receber acolhimento, para a gente estar ali juntos, para a gente fazer coisas juntos. Inclusive, eu já estou fazendo um grupo agora para a gente correr em Natal. Aí eu que fico com essa parte, eu procuro hotel, eu pesquiso ônibus, eu faço tudo isso. E eu não ganho nada com isso. Veja, para mim até
para engolir, né? Mas tudo bem, eu concordo. Tipo, eu não tenho que dar muita sugestão assim, mas que assim, hoje eu sou um corredor amador, gosto de corrida, só que eu sou um cara que não entende nada, né? Nada. E eu não tenho tempo nem de procurar. Então, para mim é muito mais vantagem. Hoje eu tenho um treinador, então para mim é muito mais vantagem pegar um pedaço, que eu acho até irrisório, para dar para uma pessoa, essa pessoa tá ali acompanhando ali. Sim. E hoje tem os aplicativos, tem as coisas, tudo. Então, mas sabe, a partir do momento que você faz parte de uma comunidade, a comunidade, ela podia, exemplo, dar isso, e a pessoa pagar por esse serviço e dizer assim, ó, você tem isso aqui, exemplo. Vou dar um exemplo aqui, eu não sei números exatos aqui, vou dar só chute, tá, pessoal? Eu não estou dizendo aqui se é mais ou menos. Mas vamos dizer que seja R$100 para ficar fácil a conta. Vou pagar R$100 aqui. Paguei os R$100, você vai ter direito a todo mês uma avaliação. Exemplo. Vou dar um exemplo. Todo mês avaliação. Se você pagar 120, você tem uma avaliação por mês, mais uma planilha de acompanhamento. Estou dando um exemplo. Sim. Se você pagar 150, você tem isso, isso e isso. Se você pagar 200 por mês, você, em toda corrida da Crazy, por exemplo, você tem 50% de desconto. Estou dando um exemplo. Por quê? Uma pessoa que está aqui é um incentivo e outra, ela vai gastar. E assim, uma das coisas que eu falo é o seguinte, muita gente fica com a picuinha do dinheiro aqui. Ok, mas exemplo, se você, veja, eu já me machuquei 2 vezes, mas já estou há 1 ano e meio correndo. Se eu fosse fazer isso sem um acompanhamento, eu já teria me machucado umas 10 vezes. Sim. Então, eu preciso de um acompanhamento. Agora, o que aconteceu? Como eu infringi algumas regras, eu não segui muito o procedimento. Normalmente é assim. É assim. O que aconteceu? Paguei pela língua. Porque o cara mandou fazer só isso aqui. Eu vou lá, eita, eu consigo faça 8. Eu consigo fazer 10. Eu vou e faço 14. Só que eu não estava preparado. Meu corpo não estava preparado para aqueles 14. Então, forcei demais, terminei prejudicando, porque eu não estava no momento certo. E fui avisado sobre isso. Né? Então, foi mais uma culpa minha. Então, eu não posso chegar aqui e botar a culpa no meu treinador. Foi culpa minha, responsabilidade minha. Só que, se você está sendo orientado, é muito mais fácil você ter a qualidade de vida, que quem vai correr de forma amadora, que é a qualidade de vida. Então, para você ter isso, se você for sozinho, rapaz, se você puder pagar ali, se você não puder pagar 100, chama um professor mais, que não tenha tanta capacidade, mas que possa orientar, pague 50, mas pague de algum jeito. Pague de algum jeitinho que vale a pena, sabe? Isso normalmente é o que a gente indica, né? Que as pessoas quando tomam um gosto, de fato, que começam a investir, né? Não é só investir num tênis, na roupa, num relógio. Investir também numa planilha é interessante para que você chegue no seu objetivo com o mínimo de problema possível, né? E que, de fato, a corrida seja prazerosa. Lá no grupo, a gente tem como você sempre fala, né? A gente tem a parte social, que a gente não vai cobrar de ninguém para quem quer participar. E dentro do grupo também, aí sim eu faço planilha, eu faço avaliação. Sigo um pouco dessa sua lógica aí. A gente ainda não tem, por exemplo, um plano. Você está dando umas ideias muito boas para a gente aí. Por que eu falo isso? Ó? Só para vocês terem ideia aqui. Porque o negócio aqui é fazer que isso seja bom para todo mundo. Sim. A questão de você pagar, porque o que eu falo muito é o seguinte, que eu acho muito interessante. Eu comecei a subir minha régua das coisas que eu faço. Por quê? Eu ia para um evento aqui, aí quando chegava no evento, não tinha um coffee break, não tinha nada. Mas eu chegava assim, cara, eu tô pagando R$100. Não dá. Aí eu fui para um evento em São Paulo, primeira vez. Aí fui para um evento em Barcelona, na segunda vez. Quando eu fui para esses eventos, a régua mudou. Eu não gosto de pagar eu hoje não saio de casa para pagar um evento de R$100, porque eu sei que a minha experiência em chegar lá não vai ser boa. Não vai ser boa. Por mais que tenha um conteúdo melhor que tem. Mas não é, tipo, é perfil. Então, eu subi minha régua. Eu prefiro um evento que ele me dê estrutura como um todo. Conteúdo e estrutura. Que me dê a cadeira confortável, que me dê um lugarzinho para sentar, que eu seja bem atendido. Quando eu chego num local, eu não fico feito doido para quando saber onde é a entrada, onde é a saída. Que alguém chega aqui, ó, a entrada aqui, esteja tudo bem certinho. Então, eu gosto de me sentir a experiência como um todo. E eu saio de casa pagando bem, mas eu exijo também. Perfil de evento. De eventos. Então, é assim, é o público que a pessoa quer. E tem público para tudo. Só que uma das coisas que, se vocês quiserem uma dica que eu posso dar, que eu acho que vale a pena para o público, tá? Porque vocês conseguem até dar mais pela experiência que vocês têm, vocês conseguem dar mais, eu acredito que até vocês querem dar mais, só que não tem condições de dar mais, senão vocês vão tirar dinheiro do bolso, tirar da família de vocês. E não é justo. Então, só um exemplo. Como é que a gente aqui, a gente tem algumas plataformas de curso, algumas coisas. Então, como é que a gente faz? A gente tem um produto de entrada.
que é grátis. É para a pessoa conhecer. Conhece o produto. Depois a gente tem um produto que é um up do grátis. É um pouquinho mais caro. Mas saibando, deixando bem claro, que aquilo ali não é o produto master da casa. Sim. Conhece aqui? E depois tu vai para cá. Que é o produto master da casa. Aqui no produto master da casa, tu vai ser tratado como um rei, filho. Vai ser tratado como um rei. Se tu quiser virar um atleta profissional, tu vai ser o melhor atleta profissional. Se tu quiser ser só um amador, mas também tu vai ser o melhor amador. Melhor amador. Entendeu? Tu vai ser o melhor o que tu quiser aqui. Se tu quer ser o melhor pai, tu vai ser o melhor pai. Porque aqui é selecionado, é o pessoal que está aqui querendo fazer as coisas acontecer. E não é só o objetivo do caso, a corrida. É o objetivo de vida. Então aqui é a diferença. Isso aqui é só para você entender o que a gente faz e conhecer os profissionais que estão envolvidos. Então eu consigo te impactar aqui, porque as pessoas hoje tem muita gente aqui entrando em coisas que é enrolado, então tem medo. E eu entendo. Então a gente vamos fazer o nosso papel também, né? Vamos mostrar nosso trabalho. A gente mostra o nosso trabalho e em seguida vai para essa outra parte. Então eu acredito que vale muito a pena, porque só um exemplo. Eu estou falando isso, eu estou falando de um público como eu, que tem aquele cara, tem uma porrada de gente feito eu. Eu posso ir, mas talvez você, algo que você vai me entregar lá não seja tão impactante para mim. Uhum. Se você tivesse algo mais impactante, eu pagaria. Eu me lembro na época do treinão, que foi justamente isso, né? Quando surgiu a ideia de fazer o primeiro treino que virou corrida, era justamente essa necessidade de proporcionar para o pessoal do grupo uma experiência legal, uma experiência boa mesmo, né? Porque, de fato, a gente saía para correr em alguns lugares e não achava tão legal. E aí o nosso primeiro evento, ele surgiu justamente dessa necessidade de promover uma coisa premium para os atletas do grupo. Ficou uma coisa tão premium que teve que sair do grupo, teve que chegar gente de fora e abraçar uma comunidade maior do que o que a gente já tinha na época. Pois é, como você perguntou no começo, né? A gente não vive do grupo. Hoje a gente trabalha com assessoria de corrida. O grupo, como eu te falei, ele é muito amador. A gente recebe pessoas e a gente instrui. Quando eles querem voar mais, aí a gente tá lá. Ó, você tem que fazer uma planilha, você tem que ficar com assessoria de planilha, você tem que fazer isso. Então a gente faz essa parte. Só que quem vai falar é o bolso do atleta. Entendeu? Entendi. A gente tem muito disso lá. E eu digo a você, como tem muitos grupos hoje na cidade de corrida, eles não veem o grupo como essa pegada de pagar para estar ali no grupo. Você paga uma planilha de acompanhamento. E, não, e assim, Rani, eu posso te dizer, convicta, com esses 9 anos que eu estou no grupo, eu prefiro mais a minha paz de que a pessoa tá ali pagando uma taxa para você tá tendo muito aborrecimento. Então, o que a gente faz? A gente investe na corrida. Entendi. O atleta paga sua camisa, ele que paga sua camisa, ele paga sua inscrição de corrida e a gente entrega A qualidade. a qualidade. Já conhece. Entendeu? E a gente tá ali. Então, assim, querendo de uma forma ou não, as pessoas que estão chegando, ele vai ser um futuro cliente. Ele vai comprar uma inscrição de corrida. Isso. Entendeu? Então, a gente sempre vai ter público. E quando eu te falo assim que é um hobby, porque a gente tem outros... meu marido trabalha, tem o trabalho dele, Matheus tem o trabalho dele por fora. E essa parte social que a gente tá ali, de acolher, a gente leva água, ele paga a sua água também. Mas o trabalho nosso, aí entra o que você fala. É desgastante, porque a gente tá ali a preocupação de separar a água, a gente compra a água, a gente bota para gelar a água, para estar ali para o atleta. Na hora certa. O aquecimento, o Matheus faz o aquecimento de todo mundo lá. E a gente não tem Mas eu acho que Vocês, assim, vocês hoje fazem mais ou menos quantas corridas crazy e quantas corridas, no caso, agenciando, né? Tipo, em parceria com a outra empresa, enfim, por ano mais ou menos, em média. Do Crazy é 2, 4. Tem mais. Só que, assim, às vezes nem a cidade, como eu te falei, com esses decretos que tem, dá muita burocracia, essas coisas, a gente prefere nem pegar. Entendi. A gente prefere nem, assim, botar pra frente outros projetos, porque
dá muita dor de cabeça. Hoje a gente tem a gente tem o 21, o Crazy que já está atrasado, né, para a gente lançar, inclusive por causa desse novo decreto que a gente está fazendo conta, né? se adequando, tudinho, porque você sabe, tudo é um custo muito grande. E a qualidade que a gente entrega tem o seu valor. Então a gente tem que também ter pé no chão, né, para não fazer. Não estamos ficando prejuízo, Isso, né? exato. Porque assim, o povo que conhece nossa organização, ele sabe o que está comprando. Mas as coisas mudam, né? A condição financeira de todo mundo muda. Exato. A gente tem uma estimativa de uma quantidade de atleta que de repente não pode ser aquilo que a gente estava esperando. E aí? Então a gente tem que ter o pezinho no chão para ir se adequando às novidades que aparecem, né? E tentar fazer o projeto andar. Só que não é fácil não aqui na cidade. Né? Eu ia até te perguntar também, uma dúvida que me veio aqui na cabeça. Exemplo, você lança uma corrida. Vocês gostam de lançar com quanto tempo de antecedência da corrida? Na verdade, era terminando uma, já era para lançar a A próxima. próxima. Porque hoje o mercado está muito competitivo. Isso. Tem corrida, se brincar, três corridas no mês. E isso não é É bom. por isso que eu ia perguntar. Exatamente, tá tendo muito evento de corrida. E a outra coisa que eu ia perguntar é o seguinte, por quê? Qual é uma das dúvidas? A gente trabalha com terceirizado para a questão de confecção das camisas, dos brindes e aquele negócio todo. Então, exemplo, vocês vão lançar uma corrida. Vocês estão planejando uma corrida para 200 pessoas. Do nada dá 600. Como é que vocês se organizam para fechar a venda para poder fazer o pedido final? Aí tem que ser uma logística mesmo de tempo. Porque tipo, fornecedor está cada dia mais difícil de entregar. Pela quantidade de corridas, a quantidade de fornecedores que tem no mercado não são tantos. Então, pela quantidade de corrida que tem essa jogada, que é muito importante. Você precisa fechar com um pouquinho mais de antecedência por causa dos prazos que estão cada vez mais complicados de ser atendidos. Né? Assim, os eventos que a gente fez, os nossos eventos, né, ele teve um crescimento exponencial que a gente já imaginava. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse caso aí, é conhecer o seu público. Entendi. Entendendo? No caso, por exemplo, nosso primeiro treino, como a gente imaginou, para 300, 200 pessoas. A gente 300, depois a gente vamos fazer 400. No primeiro? A demanda... E terminou em 600. A demanda foi crescendo. Foi maravilhoso. Mas aí isso aí a gente identificou também que era um misto entre o que a gente estava proporcionando e, de fato, uma carência do corredor na região, né? O corredor nessa região não tinha essa proposta, bolso, né? tá? E foi com dinheiro do bolso. E aí eu ia perguntar isso também. Provavelmente foi isso que aconteceu. Foi exatamente isso. Por quê? Porque a gente se empolgou, né? Viu o povo querendo. E aí? Para pagar a despesa depois, a conta não fechou, meu amigo. Ficou todo mundo com a mão na cabeça e vamos fazer rateio e vamos pagar a conta. Maria de primeira viagem também, né? Tem algumas coisas que você deixa de contabilizar. Exatamente. Mas foi muito gostoso, o treino foi muito lindo. E é isso que eu digo. Foi um convite a vir de novo, né? Aí a gente começou a planejar melhor. Vamos fazer assim, com antecedência, com tempo. Graças a Deus, a gente tem uma aceitação do público de corrida tão boa que a gente encerrou nossas inscrições da 21 Paixão um mês. A gente já não tinha mais inscrição. Um mês? 2.000, mais de 2.000 inscrições. E o povo pedindo, e a gente não tinha mais como fazer. A gente ainda abriu um lote extra, mas não conseguiu fazer mais. Porque realmente o tempo já estava curto, não tinha mais como trazer medalha, camisa, essas coisas. Mas eu acho que passa por isso, né? Por conhecer o seu público, conhecer esse crescimento que a gente está tendo, né? Entender que ele é natural, não é nada forçado. A gente faz o que a gente faz por amor. Começou fazendo por amor, continuou fazendo por amor. E aí a gente consegue ter essa percepção da previsão do que vem em cima do que já foi feito. Agora, e do histórico, né? Do histórico. Que você vem acompanhando, tá crescendo. Exemplo, a Corrida da Paixão, ano passado, por exemplo, vocês têm aí mais ou menos quanto deu? De números assim? 300, 1.300. A gente veio para 1.200, 1.300. E esse ano já foi para? Mais de 2.000. É uma evolução. Crescimento. É porque eu olho assim. Isso era em percentual, você né? botou 1.200. Aí aquele 1.200 multiplicou.
É porque cada um vai chamar. Quem gostou ali vai chamar o parceiro, o E amigo. no caso da 21, ela é uma corrida bem atípica, né? Porque não é uma corrida de 5 e 10. Já requer um preparo. É um preparo, exato. Então, inclusive dá um pouco mais de medo, né? Porque exato. um público maior numa corrida que é de fato maior. E também é bem diferente essa sexta-feira, essa corrida dos 21, porque como é uma data de romaria, uma data de fé na cidade, a via, né, a BR, ela é invadida por vários flutuantes, várias outras empresas, que inclusive esse ano teve um trabalho muito bacana do pessoal da PRF. Sim. Ele chamou as empresas envolvidas que iam fazer esse evento, identificou os grupos que estavam se reunindo para ir para fazer esse percurso e chamou e tentou se adequar para organizar mesmo a BR, porque senão... É isso que eu ia perguntar, porque, tipo, esse período tem a questão da Semana Santa, todinho, né? Tem então, um anfiteatro. Exato. Aí, nesse período, é muito movimentado aquela. E vocês pegaram um percurso praticamente ali naquela BR, né? A 101, que dá para Toritama, não é isso? Então, 104. Desculpa, 101 não, 104, 101 aqui foi bom. É a 104, que dá para Toritama. Então, como é que vocês organizaram? Porque, tipo, ia ter conflito de interesse ali, né? Luta. Né? Porque, tipo, como é que faz isso aqui na... A PRF mediou, né, esse meio de campo aí com os demais eventos, né, que estavam fazendo lá, e aí a gente conseguiu chegar num senso comum. A orientação deles foi que a gente conseguisse, né, colocar cone a cada 15 metros no percurso de 21 quilômetros. Deu um pouquinho de trabalho para a gente, para as demais também equipes, né? Mas graças a Deus foi uma coisa que a gente notou que deu um benefício para o corredor. Deu uma segurança maior para o corredor, né? Ambulâncias, que antes, né, como a gente é da corrida, existe um decreto, uma normativa na cidade, e a gente sempre cumpriu com essas normativas, com ambulância, tudo. Aí ficava pesado, né, porque só era a gente. E tinha muitos flutuantes. Aconteceu várias vezes do nosso pessoal da saúde, que estava ali para atender o pessoal da corrida que pagou, atender pessoas que não estavam inscritas na corrida. E isso prejudica, na verdade. Isso. Mas esse ano a gente fez tudo bem organizadinho com o pessoal da PRF, deu certo. Deu certo. E a tendência é que cada ano eles... E o bom é que eles... É um interesse muito positivo, né? Sim. E deu certo. E o ano que vem, com certeza, vai ser bem melhor. Bem maior também, né? Espero. Eu quero fazer parte, eu até disse, eu comprei, mas eu não consegui porque eu me lesionei. Mas se Deus quiser, ano que vem eu vou estar lá. Mas essa corrida, ela é sensacional. Eu gosto de falar porque ela é uma das que a gente tem que ter uma representatividade de quase 100% dos estados. Por ser também um período já propenso, né, a ter visita aqui na região. É muito massa, porque a gente, quando vai olhar lá o mapa de inscritos, tem quase todo mundo, quase o estado todo está aqui. Que massa. Pra gente que entra numa coisa que eu acho muito interessante, que é uma perspectiva que eu vejo da corrida, que é o turismo da corrida. Que você, por exemplo, você falou que vai para São Paulo, né? Isso. Aí, de repente, na sua próxima viagem, você vai tentar já imaginar uma corrida que tá tendo lá para já praticar também, já fazer também. Eu faço isso também. Entendeu? Tá, eu acho muito legal. Eu ainda quero fazer um estudo sobre isso. O impacto do turismo por conta da corrida. Que a gente tem muita... No grupo mesmo, a Rose falou aqui da questão de saúde mental. No grupo a gente tem muita gente que chega lá tímida, que nunca fez uma viagem. E de repente tá indo pra maratona do Rio de Janeiro, tá indo pra maratona fora do país. É muitas muito superações bonitas, muitas histórias de vida através da corrida que eu escuto. E que isso me dá tanto prazer. E força também. E força de estar ali para continuar, porque eu teve um atleta, Isaías, ele marcou muito, assim, uma das pessoas que marcaram muito, porque ele tinha um traumazinho, assim, das viagens. Que ele queria correr, mas tinha medo de entrar dentro de um carro fechado, de uma van. E
E a vontade foi tão grande de estar junto do grupo para correr em outro canto, sair da cidade, que ele superou isso. Hoje ele não tem mais esses traumas, esse bloqueio de medo, né? Que as pessoas têm hoje, que está afetando. E que termina abrindo outras portas também, né? Sim. Tipo, por causa da corrida, ele conseguiu vencer um medo, que esse medo, Sim. com certeza, abriu porta para outras Com oportunidades, certeza. né? Profissionais e pessoais dele. E muitas histórias lindas que a gente tem ali no grupo, que eu sei, de superações, de pessoas que chegam para mim e fazem assim, né? Mas a gente escuta lá dizer assim, aqui é minha terapia. Esses encontros terças e quinta é minha terapia. Então, assim, tá 9 anos assim, Anny, tá 9 anos que ninguém paga nada para chegar ali, para se juntar, para conversar, para ajudar um outro. Eu sempre digo, ó, o objetivo do grupo é esse aqui, não é outro. A gente vem, a gente tá aqui, a gente junta todo mundo para um ajudar o outro a superar, a evoluir e aplaudir, né? Com certeza. Acolher e aplaudir também quando eles estão evoluindo. E eu acho muito bacana quando eu vejo tem gente que vai ganhar pódio, né? Vai correr nas corridas, aí chega o amador e tem a premiação de faixa etárias. Muitos ganham pódio. Chega mostrando seu troféu lá, é muito bom. Coisa São boa. felizes demais. Ô, Rose, pra gente estar aqui, tá chegando no final, e eu queria, assim, saber de vocês, qual o plano de vocês? Assim, Rani, eu queria muito que a Crazy chegasse em determinado lugar, eu queria muito que o nosso grupo fosse até tal canto, eu queria que nosso grupo não fosse só regional, ou municipal, ou estadual, eu queria que fosse... Qual, assim, um sonho, assim? Por que eu falo isso? Por que eu pergunto isso? Porque palavra tem poder, e eu sempre penso dessa forma. E o que a gente profetiza, né, aquele homem escutando ali, só ele mesmo para resolver essa questão. Então, assim, qual seria um desejo de vocês para tudo isso que vocês fazem? De fato, assim, do fundo da alma, de verdade. Do fundo, eu tenho um desejo, assim, como o Crazy hoje é abraçado não só pelos atletas de Caruaru, pelos nossos eventos e para outras cidades vizinhas. Eu queria expandir, sabe? Eu queria levar mais etapa Crazy para outra cidade. Queria formar outras comunidades em outras cidades, levando o nome Crazy. Eu tenho esse desejo de ver um grupo. Já pensou? Vários grupos Crazy por aí espalhados em outras cidades. Eu tenho esse desejo, sim. Mas a gente estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando para isso. Quem sabe no futuro. Eu vejo um pouquinho assim, porque a equipe, como ele tem outros projetos fora também. Não é só a organização, não é só o grupo. Então, isso na verdade, como é uma equipe que dá certo para a gente botar os projetos da gente para frente, então eu creio que um pouquinho isso atrapalha esse outro lado, né? De financeiramente que a gente trabalha fora. E não é 100% só o Crazy, só assessoria de organização de corrida. Então, e essas pessoas que são as peças-chave, eu, Matheus, Roberto, Daniel, as outras, minha filha, Ângela e Valdjane, dá muito certo junto. Então tinha que ser realmente, a gente tinha que abandonar alguma coisa para abraçar mais e fazer isso. Só que ainda acho que não chegou o momento, sabe, Rani? Tem muitas coisas envolvidas ainda, mas quem sabe, né, Matheus? Porque, tipo, é um projeto bacana, a tendência, né, que eu acredito que cada dia mais a tendência disso é expandir, é aumentar. Então, uma das informações que eu não sabia que você me passou hoje foi exatamente essa, que já passou Já passou o o futebol. futebol. Então, veja, para passar o futebol no nosso país, o negócio aqui já pegou uma dimensão fora da curva. Isso. E assim, a gente sabe que tem, no meu meio mesmo, olha aqui pro meu meio, tem muita gente do meu meio que ainda não corre. Então dá para crescer muito. Dá. Porque o mundo não é só minha bolha. Se na minha bolha tem muita gente para correr, imagine. E é um esporte que qualquer pessoa consegue fazer. É de simples acesso. Entendeu? Então eu vejo que isso dá para crescer bastante. E com o crescimento, eu acredito que vão surgindo ideias. Vocês vão se conectando com pessoas também que pensam, que têm o mesmo propósito, que podem também ajudar nesse processo de expansão, porque para expandir tem que ter mais pessoas envolvidas, enfim. E assim, eu fico muito feliz. Uma das coisas que eu também agradecer aqui a vocês
não é muita coisa, mas foi pensado com carinho. Eu pedi para que o pessoal providenciasse para vocês. Eu mandei fazer 3 canecas, porque tinha também o Daniel. Infelizmente ele não pôde, por problema pessoal, né? Minha mensagem de apoio. Obrigada. Né? E eu queria que vocês levassem isso aqui com vocês. Obrigada. A do Daniel também, né? Isso aqui para vocês. Obrigado. Adorei. Eu gosto também. Faço coleção, tem um monte. Mais uma. Agradeço muito aqui. Foi um prazer conhecer vocês. Eu queria que vocês pudessem falar aqui para os nossos telespectadores que o Instagram de vocês, para que eles possam conhecer um pouco disso que a gente está falando, saber o trabalho que vocês fazem. Caso tenha alguém também que esteja querendo organizar uma corrida, uma empresa que quer fazer uma corrida na sua região, alguma coisa do tipo, a Rose tem esse projeto também, então vocês podem estar entrando em contato, né, através do Instagram, e, enfim, para que vocês possam pegar um orçamento, ver como é que eles fazem todo esse trabalho maravilhoso, né? É muito bem falado, eu posso falar isso aí com toda certeza, né? Eu quero ver se nessa terça-feira agora eu já vou lá conhecer esse projeto de vocês de perto, correr um pouco também com vocês, espero que eu consiga já correr os 5, se Deus quiser. Mas se não conseguir correr, caminha um pouquinho. Corre um pouquinho, exatamente. Eu sei que no final eu termino chegando a terminar a corrida, ou a meta da corrida, certo? Então, Rose, se você puder informar para vocês as redes sociais de vocês aí para... Temos o pessoal. Instagram, #CrazyRun16. Vocês tiverem interesse de participar dos grupos, fala lá no Instagram. Todas as terças e quintas, a gente está ali no Nome Caruaru, ao lado do Grande Hotel, no centro da cidade. Procurar Matheus ou Rose. Daniel nos domingos, que está com a gente pela manhã. E será um prazer receber todos vocês lá, principalmente um recadinho para quem é sedentário. Sai do sofá, vai fazer uma atividade física, vem provar como é bom correr, como é bom caminhar, fazer amigos, né, Matheus? É uma terapia maravilhosa. E eu tenho certeza que depois que você conhecer a corrida de rua, amigo, você se vicia e não deixa mais, não. Eu sou eu tô nesse vício agora também. Um vício bom, né? É um vício um vício maravilhoso. É um vício bom. Pessoal, eu agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado. É muito importante pra gente aqui, pro nosso trabalho, que vocês sigam a página. A gente tá lançando também no Spotify, vocês podem assistir o episódio todo no Spotify ou no YouTube. Dá aquele likezinho, dá aquela curtida, faz aquele comentário, é muito importante pro nosso trabalho. Passa para os amigos, passa para as famílias. Você daqui da região de Caruaru, não deixe de conhecer esse projeto maravilhoso. Não só da região, mas tem acesso a todas as regiões aqui. E a Rose também deu aqui a informação do Instagram da Crazy. Espero que vocês vão lá visitar e espero que vocês tenham gostado. Como eu gostei, fiquei aqui impactado, gostei demais dessa conversa solta que a gente teve aqui, tirei bastante dúvidas. E qualquer coisa também, se ficou alguma pergunta em aberto que vocês queriam saber, vai no Insta lá e faz essa pergunta pro pessoal, que eu tenho certeza que eles vão responder com o maior amor do mundo. Agradeço a todos, um grande abraço, tchau. Tchau.